Irmãos, em todo lugar no Antigo Testamento que você encontrar uma citação que é usada no Novo Testamento, um texto do Antigo que é citado no Novo Testamento, é sempre importante, ao olhar para o Novo Testamento, eu preciso entender um pouco do contexto do texto que foi citado lá atrás. Então, eu tenho aqui 7 citações do Antigo Testamento nessa sessão. Aqui nós vamos lidar com 2 textos, Salmo 102 e Salmo 110, que é a base da tese levantada pelo autor da Carta aos Hebreus acerca de Cristo como aquele que é soberano Rei, como aquele que é o Criador de todas as coisas, até mesmo dos anjos. Ora, Ele é superior aos anjos, porque Ele foi quem o criou, Ele criou os anjos, e Ele é quem governa todas as coisas e tem autoridade para fazê-lo. A grande maravilha, irmãos, é entendermos que essa verdade, ela não está afirmada aqui isoladamente, ela carrega um lastro de informação que vem desde o Antigo Testamento. O autor da Carta aos Hebreus, ele tem tanta consciência de que a palavra de Deus ela é tão orgânica e tão unida e tão verdadeira, que ele afirma uma verdade aqui e põe como base aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Perceba, volte o texto comigo mais uma vez, irmãos, olhe para o verso 10 e entenda ainda, porque ele já usou-se ainda anteriormente. Veja que isso é o que ele vem dizendo no verso 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Agora de novo no verso 10, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Aqui ele cita literalmente, nessa seção do verso 10 ao 12, ele cita o Salmo de número 102. Eu queria que você não desmarcasse esse texto, por favor, e veja que aqui ele está descrevendo uma parte do Salmo 102. Eu queria que nós voltássemos para o Salmo 102, preste bem atenção, irmãos, como se desenvolve o raciocínio do autor da carta aos Hebreus. Por favor, Salmo de número 102. E não deixe desmarcado, não sempre marque os salmos, porque voltaremos para o 110 em pouco tempo. O Salmo de número 102, então, ele é uma oração de alguém que foi afligido, quando ele está se queixando diante do Senhor, diante do seu sofrimento e diante da sua dor. Por exemplo, você vai perceber que na primeira metade do Salmo 102, o escritor vai lamentar, veja, a decadência da natureza e da vida humana. Ele vai lamentar a fraqueza e também a falha de todas as coisas que foram criadas, especialmente a natureza humana. Ele escreve assim, irmãos, no verso 3 até o verso 9, preste atenção. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Em particular, veja, irmãos, o escritor aqui ele vai notar a mortalidade como resultado da alienação do homem para com Deus. O homem se separou de Deus. E é isso que ele vai dizer no verso 10 e 11. Então, aquilo que eu sofro é porque eu me afastei de Deus. Veja o verso 10 e 11. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. A mutabilidade do homem, a fraqueza desse homem, a mortalidade do homem é por causa do pecado. E ele lamenta viver dessa forma.
Aqui, irmãos, eu tenho no Salmo 102 o lamento, a dor e a angústia que nós podemos encontrar no coração de qualquer homem nessa terra, em qualquer tempo nessa vida. Os nossos dias passam, irmãos, como fumaça. Os nossos ossos se secam. Todos nós podemos pensar, de fato, que a morte nos espera. Agora, até agora, a morte nos espera. Nós somos como a erva do campo que seca, murcha. Nós estamos hoje e amanhã não estaremos mais. Então o salmista parece motivado pela certeza, irmãos, de que tudo vai passar. E tudo vai passar. Tudo se decompõe, tudo é fraco. Isso imagina um detalhe importante, o Salmo 102, irmãos, ele pertence ao quarto livro do Saltério. Ao quarto livro do Saltério. O quarto livro do Saltério, ele vai do Salmo 90 até o Salmo de número 106. E nesses salmos você vai encontrar o povo no período do cativeiro passando por um processo de maturidade. A Babilônia destruiu o povo, toda a estrutura de Israel, o templo, a cidade foi devastada. A amargura da derrota era aquilo que eles sentiam. Assim, as cinzas, irmãos, se misturam com aquilo que eles bebem, como diz o texto. Ele diz, por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Misturado com lágrimas a minha bebida. Enquanto nós vivemos, nós também sofreremos a opressão dos inimigos e nós não temos força para nos opor a essa opressão. Nós não temos forças para fazê-lo. Nós podemos ser a causa, porque pecamos contra o Senhor, porque nos afastamos da lei de Deus, porque queremos viver segundo o nosso próprio coração e Deus nos fere com sua mão. Mas, por outro lado, nós não temos poder para sairmos da situação em que nós nos encontramos, porque tudo vai se esvaindo diante dos nossos olhos. Esse salmo glorioso que é citado em Hebreus tem a segunda parte, irmãos. E na segunda parte do verso 12 a 16, preste atenção, você vai olhar nesse salmo. O salmista levanta um lamento, irmãos. Ele levanta os seus olhos para Deus e lá ele encontra esperança. Quando ele olha para o mundo que vai se decompondo, ele olha para as coisas que que vão se esvaindo diante dos seus olhos, ele se angustia. Então ele faz o quê? Ele eleva os seus olhos para Deus. E diz assim no verso 12 em diante: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condói do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Embora tudo está perdido nessa vida, embora, irmãos, a luta e o sofrimento se revele cada vez cruel, embora a própria morte se manifeste diante dos nossos olhos, embora diante das piores calamidades que possam vir sobre nós e trazer destruição, o homem que confia no Senhor, ele vai olhar para o Senhor, sabe aonde? No seu reino eterno. Ele vai olhar para o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas, e nele eu tenho toda a esperança.
como o profeta Isaías diz, os céus se esvaem como fumaça, a terra se rasga como um vestido, e aqueles que habitam nela morrerão da mesma maneira, mas a minha salvação será para sempre, e a minha justiça nunca será apagada. Veja que coisa, ele descreve tudo se esvaindo e ao mesmo tempo uma esperança que é contraditória àquilo. Tudo está se acabando, mas ao mesmo tempo cresce na minha alma uma certeza inequívoca. Inequívoca. Lembre-me das palavras de Abacuque. Mesmo que não haja gado no curral, mesmo que o fruto da oliveira minta, ainda assim, me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo se esvai, mas os meus olhos estão postos naquele que permanece para sempre. Para sempre. O Salmo vai e caminha dessa forma, irmãos. De tal maneira que, quando você olha para o fim dele, preste bem atenção, ele descreve com essas palavras, como você vai notar na carta aos Hebreus, como o texto claramente nos ensina. Ele diz, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Onde está isso? No final do Salmo 102, no verso 25 ao 27. Veja o que diz. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Um propósito em Hebreus é tão claro, irmãos. É mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos. A superioridade de Cristo é clara no texto. Ele é superior tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na Antiga Aliança como na Nova Aliança. O contraste ele é inequívoco à luz desses versos. Se as coisas são verdadeiras acerca do Filho, irmãos, então podemos confiar nele. Se isso é verdade acerca de Cristo, tudo vai se esvair, tudo vai acabar, mas o seu trono e o seu reino permanecem para sempre. É tolice confiar em anjos, confiar em homens, confiar na criação. A minha confiança está no Senhor. Seríamos extremamente tolos se não voltarmos para esse Salvador Todo-Poderoso. Tudo se apaga diante dele. Ele permanece para sempre. Um detalhe importante ainda no Salmo 102, irmãos, é que as palavras, isso aqui é um detalhe intrigante no próprio Salmo, que é o fato das palavras serem endereçadas a Yahvé, de forma pessoal, pactual, no nome do Senhor.
Quem tá descrevendo aqui, irmãos, veja, o que é impressionante acerca da repetição da expressão no próprio Hebreus capítulo 1, quando ele diz assim, eles falam por Deus, são palavras de Deus a Jesus, o Pai, ao Filho. Quem é que está falando? É Deus que está falando com o Filho, com o Senhor. Você sabe quem é o Senhor? Você sabe quem é o Senhor no Novo Testamento? É Cristo. O nome Iavé no Antigo Testamento, porque você vai encontrar isso em vários lugares no Antigo Testamento. Você tem os nomes distintos para Deus. Você tem Elohim, que é o Deus poderoso, o Deus criador, que provavelmente vem da palavra Eloá. Você tem o nome Iavé, que provavelmente vem do diálogo entre Deus e Moisés, quando Moisés pergunta ao Senhor, eles vão perguntar o teu nome, o que eu direi? Então o Senhor diz, diga a eles, eu sou o que sou. O verbo ali, o verbo ser, forma a raiz do nome de Deus, isto é, eu sou o que eu sou. E, em outras palavras, eu não sou o que serei, eu não serei o que eu não sou, eu sou o que eu sou imutável, eu sou infinito, eu sou eterno. E as palavras são essas. Esse nome agora é atribuído à segunda pessoa da Trindade. Jesus é Senhor. Sabe o que o Salmo está dizendo? Ele é Deus. Cristo é Deus, verdadeiramente Deus. Quando você lê o Salmo, você não pode separar a parte de sofrimento como se fosse ao pecador e a parte da glória como se fosse a Cristo. Não. As duas partes do Salmo são as palavras de Cristo. Tanto aquela de angústia, quanto essa de esperança. Foi próprio Cristo que confiou no Pai. Veja, irmãos, ele foi afligido, e ele derramou o seu lamento diante do Pai. A sua voz foi ouvida, literalmente. Então ele toma a cruz, onde ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz isso ao Pai, os meus dias se passam como fumaça, e os meus ossos como uma fornalha. O meu coração está ferido, está ressecado. Os dias dos meus inimigos são terríveis. No verso 3 ao 4 ele diz, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha, ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Cristo falando isso, irmãos. Jesus, na sua humanidade, ele sabia que ele teria os seus dias cortados. 33 anos. Morreria jovem, aflito, desprezado pelos homens, abandonado por seus amigos, crucificado em vergonha, morreu a morte maldita, com toda a amargura e trevas que um homem pode experimentar nessa vida, Cristo experimentou. Mas a segunda parte do Salmo, irmãos, é a resposta dos céus, que clama pelo Salvador. Como homem ele foi amaldiçoado e rejeitado, como homem ele morreu na cruz. Deus precisou se tornar homem para morrer, porque Deus não morre para que ele morresse pelos nossos pecados. Ele se fez homem, mas ele ressurgiu. O Filho foi exaltado, e Deus diz ao Filho,
no Salmo de número 102, 12, tu, porém, Senhor, permanece para sempre. Preste atenção nisso, irmãos. Deus disse a ele, Hebreus 1 vai dizer, Deus disse a ele, mas tu, ó Senhor, está entronizado para sempre. É verdade, o mundo pode ter crucificado você, mas eu te entronizei. Eles vão perecer e você vai permanecer. E eles vão se desgastar como vestimenta, mas o Senhor permanecerá para todo sempre. Para todo sempre. A W. Pink, comentando esse texto, ele diz assim, irmãos, essa foi a resposta de Deus à queixa de Cristo, de ser cortado no meio de seus dias, como homem em ressurreição, ele recebeu vida para sempre. Nós realmente entendemos isso, é isso que compreendemos, durante quase 2000 anos, desde a cruz, os homens nasceram, viveram e depois morreram. Estadistas, imperadores, todos eles vieram, todos eles, reis apareceram em cena e depois faleceram, morreram. Mas há um homem glorioso que atravessa os séculos, que em sua própria humanidade fez a ponte entre esses 2 milênios. Ele não morreu, nem envelheceu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus. Essa é a resposta. Jesus Cristo não provou da corrupção. Como o Salmo 16 diz, a minha alma não deixaste na morte, a minha alma não viu corrupção. Cristo morreu, ao terceiro dia ressurgiu, entenda, e Ele é aquele que provou do sofrimento e ao mesmo tempo da majestade e da glória. Nós podemos lamentar com Ele e ter esperança com Ele. Exatamente assim que o Salmo descreve. Exatamente assim que o Salmo descreve. O Salmo 102 ainda nessa mesma direção, olhando como está escrito lá, irmãos, no texto de Hebreus capítulo 1, você ainda vai notar comigo, e também qual mantos enrolarás e como vestes serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Os teus anos jamais terão fim. O Salmo 102 diz e descreve de modo extraordinário, irmãos, a ressurreição e a ascensão de Cristo, como aconteceu. Veja como o escritor da carta aos Hebreus foi buscar nesse salmo, irmãos. Ele foi ensinar aquela verdade, extraiu desse salmo essa gloriosa verdade. No verso 13 do mesmo salmo, no mesmo carta aos Hebreus, no capítulo 1, veja o verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Agora, ele cita o Salmo de número 110. O Salmo de número 110 é o que ele diz. Olha, se nas palavras do Salmo 102 são literalmente, irmãos, a réplica das palavras verbais de Deus na cruz, a citação do Salmo 110, nós podemos ver a ação de Deus que acompanhou essas palavras. Ele foi entronizado, entende isso no verso 13, ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Por estrado dos teus pés. Se você for comigo de novo para Hebreus, voltando lá para o capítulo 1,
o verso 3, você vai encontrar a seguinte declaração: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nas alturas. O Salmo 110, você sabe que esse é o salmo mais frequentemente citado no Novo Testamento, porque é dito nesse salmo, veja, literalmente, Cristo, ele partiu da terra em glória, e o que ele está fazendo agora? Ele está assentado, reinando, literalmente, como o texto diz. Ele partiu em glória e está assentado. O Salmo 102 descreve o sofrimento dele e a ascensão e a glória dele. Agora, o 110 descreve o que ele faz na glória. Ele governa, ele reina sobre tudo e sobre todos. A imagem de Cristo sentado, irmãos, nesse trono, como o texto descreve, é precioso. Essa é a imagem que a Bíblia nos dá e nos concede claramente, descrevendo Ele como Supremo Senhor. É a expressão que você pode encontrar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, no capítulo 7, onde os anjos e os anciãos e as criaturas, todos os seres viventes, estão diante daquele que é soberano Deus, que está entronizado, e vão adorá-lo, e prontos para fazer a sua própria vontade. Estão diante deles ali, anciãos, anjos, prontos para fazer aquilo que ele ordena. A autoridade e o poder dele sobre o reino, nada pode se igualar. Cristo está sentado no trono de Deus. Não significa dizer que ele está inativo, irmãos. Na realidade, ele se preocupa com o seu rebanho. Estando sentado no trono, como o texto descreve, ele tem autoridade sobre a igreja, como o livro de Atos nos ensina. Ele foi elevado aos céus e governa a igreja de cima, assentado no trono, governando a igreja pelo poder do Espírito que opera no meio da igreja do Senhor. Quando Estevão, o primeiro mártir, estava enfrentando naquele contexto a morte, naquele momento, irmãos, ele clamou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ele está em pé, à mão direita de Deus. Ele viu o Filho do Homem. Jesus se levantou para receber, irmãos, aqueles que são seus, na corte dos céus. Na corte dos céus. Quando Saulo de Tarso perseguia a igreja ferozmente, Jesus se apresenta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele já estava entronizado na glória. Ele cuida ali daquele que está morrendo pelo Evangelho. Estevão, ele também salva os eleitos. Ele se manifesta a Saulo, dizendo: por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Você vai lembrar ainda, irmãos, no mesmo livro de Atos, quando ele ordena anjos e os envia para o serviço do seu povo. Pedro foi resgatado da prisão de Herodes por um anjo, em Atos capítulo 12, versos 6 a 10. É isso que o autor da carta aos Hebreus nos ensina, irmãos, quando diz no verso 14 do capítulo 1, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E veja, ele é aquele que venceu
e sofreu e venceu, foi ascendido aos céus em ressurreição. Agora ele está entronizado e governa a igreja, e os anjos são seus servos e são ministros para o cuidado da igreja. Eles são exatamente isso. Essa é a imagem do Salmo 102, do Salmo 110, irmãos. Ele descreve o seu sofrimento como alguém que está descaindo e a glória da entrada na eternidade. E o Salmo 110 é citado pelo autor da carta aos Hebreus como ele agora agindo em favor da sua igreja, socorrendo o seu povo. Que conforto nós temos nisso, irmãos. Que lá dos céus, aquele que tem toda a autoridade, se ocupa com o bem da igreja. Nós nunca podemos saber quando ele enviou anjos nesse contexto particular nosso. Nós não podemos saber. Mas lembre-se, o que aconteceu com ele acontece conosco. Mas ainda, você lembra o que aconteceu literalmente, irmãos, com Elias? Com a carruagem, quando o jovem se angustia diante dos inimigos que vêm contra Israel, e eles são em número bem maior do que o exército de Israel. E o jovem se apavora e diz: nós vamos ser destruídos. O profeta então olha para ele e diz: Senhor, abra os seus olhos para que ele veja quem peleja por nós. Diz o texto que os céus se abriram e ele viu anjos, carruagens, espadas, e disse: são esses que zelam por nós, são servos de Deus. Eles são literalmente servos de Deus. Quando ele ascende aos céus, irmãos, e ele se assenta no trono, também outra coisa gloriosa acontece. Ele envia o Espírito para nos ensinar acerca dele. Ele disse: é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito virá, e quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Entende? É necessário que eu vá, é necessário que eu ascenda aos céus. Ele sofre, Salmo 102, e ele ressurge dentre os mortos, e ele está assentado no trono, e de lá ele envia o Espírito sobre a igreja. Irmãos, ele vive a cuidar de nós. Você lembra do dia em que José, angustiado na prisão, lá em Gênesis, no capítulo 39, porque foi preso sem nem ter feito mal, fugindo do adultério, foi caluniado e assim foi preso. E lá na prisão Deus deu a graça a ele de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Quando o copeiro voltou para a presença de Faraó, antes dele ir, José disse: lembra-te de mim. O texto diz: ele se esqueceu de José. Porque assim, quando você está preso, aprisionado, e você sobe para a glória, você se esquece dos que sofrem. Jesus sofreu, padeceu, ressurgiu dentre os mortos, subiu ao céu, assentou-se no trono,
e não esqueceu de nós. Paulo diz, ele vive a interceder por nós. Que conforto a igreja tem. Ele não se esquece de nós. Ele vive a interceder. Ele chegou a Pedro. Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida. Lá em Lucas 22, 31 e 32. Mas eu já orei por você. Eu já orei por você. Nas suas orações, você imagina, irmãos, Ele não esquece de nós. Ele chega na glória. Ele olha para aqueles que estão em prisão, diferente do copeiro. Ele se lembra dos que estão presos. E se lembra mesmo. Você sabe por que eu e você não somos destruídos, irmãos? Porque Cristo vive a interceder por nós, sem cessar. Sem cessar. A carta aos Hebreus diz que Cristo está sentado à mão direita de Deus Pai, até que Ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Que coisa! Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele está assentado, mas Ele está governando, Ele está dominando. E o que é? Do que Ele nos libertou quando Ele veio, irmãos? Ele nos libertou da maldição da lei, Ele nos libertou da morte eterna, Ele nos libertou do pecado. Agora nós não somos mais escravos do pecado. E Ele opera naqueles porque Ele morreu de tal maneira que Ele vai matar em nós dia a dia o pecado, a nossa escravidão de querer voltar à prática da lei como escravos, não como livres. Ele nos livra de Satanás, que tenta nos destruir continuamente. Ele cuida da sua igreja. Continuamente Ele cuida da sua igreja. Ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos eles em nada poderá faltar. Cristo nosso Senhor está entronizado, irmãos, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Até que, Ele diz, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Nós temos um Salvador suficiente, que conforta a alma da igreja. Deixa eu concluir, irmãos. Deixa eu concluir, por favor, com algumas aplicações importantes. Quando nós olhamos para textos como esse de Hebreus, nós nos deparamos com a gloriosa verdade que Jesus é Deus verdadeiramente e homem verdadeiramente. Isso serve para refutar heresias terríveis daqueles que tentam impugnar a divindade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível, irmãos, você ser protegido se o
se Cristo não for verdadeiramente Deus. Os testemunhos de Jeová vão dizer, Ele é Deus, mas é menor do que o Pai. Com essa voz, serpente enganadora, destruirá a alma de todo aquele que confiar nesse Cristo que eles pregam, que não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo. Essa época de apostasia, irmãos, de muito aspecto infrutífero no Evangelho, e igrejas que estão preocupadas com ação social, e igrejas que justificam seus erros teológicos por aquilo que elas praticam. Então você ouve muito isso, olha, a igreja fulana de tal, lá o culto dele é estranho, eles pregam o evangelho estranho, mas eles têm um trabalho social extraordinário, e nós justificamos a malignidade com aquilo que é bom. Não, irmãos, não tome nada mais importante do que isso. Você pode subir todas as escadas desse mundo, esfolar o seu joelho, você pode dar o dinheiro que você tiver, a riqueza que você tiver, você pode dar tudo que você tem, se aquele em quem você confia não for o Jesus Cristo revelado na Escritura, você está condenado. Você está condenado. Hebreus diz, os anjos que servem a igreja adoram a Ele. Adoram a Ele. Quem é digno de ser adorado? Somente Deus. Ele é Deus. O que nós vimos aqui, irmãos, nos ensina também que no meio do seu sofrimento, você tem aquele que sofreu e esperou no Pai. Com paciência, suporte a aflição. Olhe para aquele que venceu a morte e que conforta a igreja e que socorre a igreja. E se o Senhor te chamar, lembra de Estevão. Quem vai te receber é aquele que morreu por você. Mas ainda, irmãos, me deixe fazer ainda outra aplicação. Isso é terrível. Esse conforto que a igreja tem é uma bênção para a igreja, mas é terrível para todos os inimigos de Cristo. Em princípio ou em prática. Pecadores, por que vocês rejeitam Ele como príncipe? Por que vocês pisam na lei desse Senhor? Contra quem vocês estão lutando? Contra o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Que loucura é essa que você está cometendo? Quando o Faraó partiu com o seu exército para matar Israel no deserto, perto do Mar Vermelho, ele viu a oportunidade. Ali, ele enlouqueceu de vez.
Quando o povo viu, tremeu. Moisés disse: está vindo a salvação de Deus. Eles serão destruídos. Completamente destruídos. Os corpos boiavam às margens do Mar Vermelho, porque loucamente se levantaram contra o Deus Todo-Poderoso. Ora, irmãos, abandone as suas armas hoje. Coloque no chão todas as suas armas hoje. Tire a espada da ira. Tire a soberba da sua alma. Coloque tudo no chão. Põe o teu rosto no pó. Esse Deus que tem todo o poder para destruir é misericordioso e poderoso para salvar. Que conforto, eu termino dizendo, que conforto para a igreja, para todo crente em estado de humilhação. Não importa qual seja a tua necessidade, Ele é poderoso para supri-las. Não importa a tua fraqueza, Ele é poderoso para te fortalecer. O teu caso pode ser sem esperança. Ele tem poder para te ajudar. Alegre-se, crentes, no teu príncipe e no teu rei, no cabeça e senhor da igreja, e a tua alegria será completa. A tua alegria será completa. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus, nós te amamos, quanto mais te conhecemos, mais te amamos. Quanto mais sabemos de ti, sobre ti, mais nos alegramos e nos fortalecemos. Ó Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Não queremos apenas saber, queremos verdadeiramente te conhecer. Opera isso em nós, Senhor. Sustenta-nos. Salva os que estão perdidos hoje. Conforta a tua igreja que sofre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.